informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa quinta-feira, dia 8 de fevereiro, levando para vocês os seguintes destaques. Impulsionada pela China, exportação de Mato Grosso do Sul soma 327 milhões de dólares. Nova soja da Embrapa promete isolar a ferrugem asiática. PMA capturou 1.700 animais silvestres nas cidades em 2017. Itaú recebe mutirão de limpeza. E o MS é o segundo estado em número de casos de ferrugem da soja. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O mundo nunca foi dos que ficam parados, dos que fazem aquilo que todo mundo já fez. O mundo é de quem não aceita a derrota, que faz tudo de novo até melhorar. Porque metas não são aquelas que você escreve num papel, são aquelas que você luta para realizar. Grandes mudanças não são feitas por quem sonha, são feitas por quem faz. Faça acontecer. Show Rural Copavel 2018, de 5 a 9 de fevereiro, em Cascavel, Paraná. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A quinta-feira, na região de Dourados, terá sol e aumento de nuvens de manhã. Como ontem, previstas pancadas fracas e localizadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. Calor de verão mesmo hoje, temperatura máxima de 34 graus. Você já experimentou a bebida láctea da Cambi? É um delicioso produto para todas as horas, com muita cremosidade, em vários sabores de frutas de baixa caloria e nutritiva. Ela é rica em albumina, proteína que contém ferro e vitaminas. Sirva como sobremesa no lanche ou no momento que bater aquela fome. Produtos Cambi, saúde em sua mesa. 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com preços em alta. O Brasil Global de Guia Lopes da Laguna ofereceu R$ 135,00 pela arroba do boi gordo à vista, mesmo preço do friboi de Ponta Porã, mas com 30 dias para o pagamento. O Brasil Global pagou R$ 125,00 pela arroba da vaca gorda à vista e o friboi R$ 127 a prazo. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 22,50 e a de soja a R$ 60,00, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,27 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo. Custo de manutenção até 55% menor. Alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível.
e o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Imóveis rurais oriundos de atos de corrupção, perdidos por empresa ou pessoa física em favor da União, poderão ser destinados preferencialmente para a Política Nacional de Reforma Agrária, caso o projeto de lei seja aprovado pela Câmara dos Deputados. Apresentado pelo deputado gaúcho Paulo Pimenta, o projeto altera a Lei Anticorrupção e o Código de Processo Penal. Ele cita relatório feito pela Oxfam Brasil, divulgado em 2016, com base no censo agropecuário, segundo o qual grandes propriedades somam 0,91% do total dos estabelecimentos rurais, mas concentram 45% de toda a área rural do país. Por outro lado, os estabelecimentos com área inferior a 10 hectares representam mais de 47% do total das propriedades rurais do país, mas ocupam menos de 2,3% da área total. A proposta será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Uma comitiva do frigorífico Minerva Foods foi recebida pelo governador Reinaldo Azambuja e apresentou interesse em reabrir a unidade da empresa em Bataí-Porã. Durante as conversas, Reinaldo assumiu o compromisso de não medir esforços para que a empresa volte ativa e gere empregos na cidade vizinha à Nova Andradina. A unidade, que fechou as portas em 2015, precisará de novos investimentos. Dependendo da negociação, o frigorífico deve ser reaberto em 12 meses por conta do prazo para a reconstrução do frigorífico. A capacidade de abate gira em torno de 1.000 cabeças por dia. Quase 45% da área plantada em todo o Brasil tem problemas com plantas daninhas resistentes aos herbicidas. O problema, segundo o gerente de tecnologia André Menezes, gera quase 9 bilhões de reais de perda na agricultura do país. Para aumentar a produção e tentar solucionar o problema, as empresas de sementes estão no Show Rural em Cascavel e investem pesado em tecnologia. Dezenas de novas variedades estão sendo apresentadas aos agricultores. Mato Grosso do Sul tem o segundo maior número de casos do país de ferrugem asiática da soja na safra 2017-2018, segundo o levantamento do consórcio Antiferrugem, e essa doença é uma das principais a atacar a cultura. De acordo com o consórcio, foram contabilizados nessa safra 38 ocorrências de ferrugem no estado. Nessa temporada, o maior número de registro até terça-feira era no Paraná, com 108 casos. Dividindo a terceira posição estão Mato Grosso e Rio Grande do Sul, com 36 ocorrências. No país, são 277 casos de ferrugem distribuídos em 11 estados. Em Mato Grosso do Sul, todos os casos de ferrugem foram confirmados em janeiro. O primeiro registro foi o de uma lavoura comercial em Dourados, no dia 2 de janeiro, localizado em uma área cultivada na primeira quinzena de novembro, e os exames que atestaram a presença da ferrugem foram feitos na Fundação MS. Maracaju lidera os casos de ferrugem com 11 ocorrências, seguido de Dourados com 5. Com a disparada na compra pelos chineses, a receita com as exportações de Mato Grosso do Sul somou mais de 327 milhões de dólares em janeiro desse ano. O valor, informado pelo Ministério do Desenvolvimento, Comércio Exterior e Serviços, é 12% maior do que o contabilizado no mesmo período de 2017. Da receita total das vendas, 38% foram proporcionadas por negociações com a China, com 125 milhões de dólares no mês passado. A cifra é 89,7% maior que em igual período de 2017. Também aumentaram as compras de Mato Grosso do Sul no mês passado o Irã, o Chile, Hong Kong e os Estados Unidos. Por outro lado, entre os principais importadores de Mato Grosso do Sul, Itália e Argentina reduziram as compras em janeiro. No mês passado, a celulose superou as vendas de soja, tradicionalmente o produto mais importante da pauta.
As exportações de celulose renderam receita de quase 129 milhões de dólares no mês passado, alta de 33% em relação ao mesmo período do ano passado. A soja também apresentou desempenho significativo com aumento de 85% nas exportações. As vendas passaram para quase 48 milhões de dólares. Também teve avanço a exportação de carne bovina desossada e congelada, cujas vendas chegaram a 32 milhões de dólares, valor 29% maior. Quanto às carnes frescas e refrigeradas, o aumento foi de 34% para 16 milhões de dólares. Uma grande ação de limpeza acontece no distrito de Itaúm, em Dourados, através dos trabalhos das secretarias de serviços urbanos e de obras. As principais estruturas do distrito, como a praça, posto de saúde, escola, cemitério, igreja, campo de futebol, posto policial e as vias não pavimentadas, recebem atenção. Em toda a extensão do distrito são executadas roçadas e patrulhamento nas ruas, bem como a poda de árvores e limpeza de espaços públicos. Reparos de fiação e iluminação pública também têm sido executados. O mutirão de serviços de limpeza nos espaços públicos em Itaúm faz parte de um cronograma que atende também Vila Vargas, Indápolis e o Panambi. Mas os moradores dos assentamentos Lagoa Grande e Amparo reclamam das péssimas condições das estradas vicinais, prejudicando a todos e cobrando patrulhamento da Prefeitura de Dourados. Durante o show rural Copavel, o pesquisador André Grando, da Embrapa, destacou o lançamento da cultivar BRS 511, uma cultivar de soja resistente à ferrugem asiática, um dos principais problemas da cultura no Brasil. Essa cultivar conta com uma tecnologia que é chamada de SHIELD. Com ela, o fungo da ferrugem consegue infectar a planta de soja, mas não evolui, já que a defesa da própria planta irá isolar o ataque desse fungo. Dessa forma, os produtores poderão reduzir o número de aplicações e ter mais segurança no cultivo, gerando economia, já que o controle da ferrugem não é uma prática barata, bem como a doença implica em perdas de produtividade. A BRS 511 já estará disponível na próxima safra, sendo recomendada para os produtores de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Sul de Goiás. O Ministério da Agricultura prorrogou na terça-feira o plantio do milho e feijão segunda safra no Paraná. De acordo com a Federação da Agricultura do Estado, a medida traz a retificação nas portarias que estabelecem o zoneamento agrícola de risco climático dessas culturas. A solicitação da entidade surgiu a partir da demanda dos agricultores que não iriam conseguir plantar o milho e o feijão no período recomendado em função do prolongamento do ciclo da soja. O atraso na soja ocorreu em função das condições climáticas ruins em praticamente todas as regiões do Paraná. Uma onça parda causou grande alvoroço ao penetrar no perímetro urbano de Dourados e subir em uma árvore. Apesar de este ser um caso inusitado, a Polícia Militar Ambiental realiza a captura de animais há 31 anos e já capturou anta em piscina, capivara dentro de armários e fossa, antas e jacarés em lagoas de tratamento de indústria, gambá dentro de máquina de lavar, serpentes e lagartos em área de motores e dentro de veículos, tamanduá-bandeira dentro de churrasqueira, entre outros casos. No ano passado, policiais ambientais do estado capturaram 1.742 animais silvestres em perímetros urbanos, um aumento de 25% com relação a 2016. Isso dá uma média de 5 animais diariamente. Em janeiro desse ano já foram capturados 203 animais, o que dá, em média, 6,5 animais. Os principais animais capturados são aves. Esses animais são encaminhados ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, o CRAS, em Campo Grande, tendo em vista que alguns capturados no interior do estado são soltos nas redondezas, depois de laudos veterinários e biólogos, constatando que são bravios e daquele habitat de onde foram capturados. Convênio para a construção de um frigorífico em Caracol foi assinado pelo governo do estado. A unidade terá capacidade para abater cerca de 100 animais por dia
e deve ficar pronta em 4 meses. A obra será realizada com recursos do Estado, emendas federais e contrapartida da Prefeitura. A capacitação dos trabalhadores será feita pela FIEMES, a Federação das Indústrias do Estado. O governo do Estado suspendeu benefícios fiscais concedidos à Biurgia Brasil, uma usina de etanol de milho. A suspensão ocorreu porque a empresa não tirou do papel o projeto que construiria em Chapadão do Sul, a 321 quilômetros de Campo Grande. A empresa anunciou o projeto em 2014 e seria a primeira indústria de processamento de milho no estado. Na ocasião, a informação era de que a Biurgia investiria 140 milhões de dólares e geraria 700 empregos diretos e indiretos na região. Ainda conforme o anúncio daquele ano, a indústria absorveria a produção de milho da região de Chapadão do Sul como matéria-prima para a produção de etanol hidratado e anidro, além do processamento de farelo de milho de alto valor proteico, produção de dióxido de carbono, CO2, e cogeração de energia. Com a expectativa de safra recorde, Mato Grosso do Sul vai manter o crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, afirmou ontem o governador Reinaldo Azambuja. Ele participou do lançamento da Dinapec, Dinâmica Agropecuária, promovida pela Embrapa Gado de Corte em Campo Grande. Mesmo nos anos de crise, o PIB cresceu e agora, com certeza, no ano que teremos a volta do crescimento, vamos crescer ainda mais que a média nacional. E a agropecuária é um dos fatores que tem ajudado. Provavelmente em 2018, vamos superar a barreira das 20 milhões de toneladas de grãos, previu o Azambuja. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Maçai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Proposta incentiva a produção mais eficiente de peixes no Brasil. O Brasil tem uma das maiores reservas de água doce e biodiversidade do mundo. Mas a produção pesqueira no país ainda é muito inferior ao potencial. O senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, apresentou um projeto de lei para incentivar a aquaponia. Ela é um sistema de produção de peixes integrado ao de vegetais. Os peixes criados com ração geram dejetos que são aproveitados pelas plantas cultivadas na água, chamada hidroponia. O substrato das plantas funciona como filtro biológico. O senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, relatou a proposta na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e mencionou a grande vantagem da aquaponia. Pelo uso integrado e sustentável dos recursos hídricos na aquicultura e agricultura. Os sistemas aquapônicos são mais fáceis de operar do que os sistemas hidropônicos, isto porque não precisam do mesmo tempo de monitoramento, além de produzirem água de melhor qualidade. Outra vantagem apontada por Dário Berger é a possibilidade de aplicação da técnica em diferentes tipos de reservatório aquático. Recicla os recursos hídricos usados na criação de peixes disponíveis em lagoas, açudes, barragens, poços artesianos, rios, canais ou mesmo no lençol freático. O relator da proposta na Comissão de Meio Ambiente é o senador Valdir Raupp, do PMDB de Rondônia, que já entregou o relatório favorável. Ele incluiu no projeto a previsão de incentivos voltados para a população urbana de baixa renda, como capacitação e apoio financeiro para a compra de insumos e equipamentos. Da Rádio Senado, Floriano Filho. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor,
alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra, fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos uma ótima quinta-feira para todos e marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM no Facebook e no YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.